digno de ser louvado. Glorifique a Ele. Tu és soberano, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Buscar as coisas que são de Deus. Esse vai ser o tema de hoje. Uma mensagem muito importante. Nós estamos dando prosseguimento aos estudos da carta de Paulo e hoje estaremos finalizando o livro de Colossenses nos capítulos 3 e 4. Convido os irmãos que abram as suas Bíblias e permaneçam com ela aberta. E vamos hoje estar discutindo o tema buscar as coisas que são de Deus. E nós vamos tentar alcançar dois objetivos que estão aí na tela que vocês acompanhem comigo. Primeiro, o objetivo que nós vamos tentar com esse nosso encontro hoje é compreender a importância de colocar o seu pensamento e interesse nas coisas que são de cima
e não nas coisas que são da terra. E tendo essa compreensão, o segundo objetivo é assumir o compromisso de priorizar a busca constante de Deus. Amém? Por isso, vamos iniciar a nossa lição de hoje com o nosso texto áureo, texto básico, né? Lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 1. Abra sua Bíblia, eu acompanhe comigo no telão, para que todos, peço que vocês leiam junto comigo, para que fiquem sintonizados. Vamos lá? Já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Colossenses 3, 1. Repitam todos com mais forte. Já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Colossenses 3:1. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, pedimos que neste momento esteja com nossos irmãos, cada um onde estiverem, em suas casas, reunidos em família. Abençoa, Pai, cada um, e coloque a Tua palavra em nossos corações, para que nós possamos compreender a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Neste momento pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, buscar as coisas de Deus é inerente àquele que já tem experimentado a nova vida em Cristo. E Paulo diz acerca daqueles que já ressuscitaram com Cristo, né? Uma vez que você creu e foi batizado, no momento em que você, nessa linguagem simbólica, emergiu, ressuscitou com Cristo nesse novo corpo, né? E isso implica dedicação. O crente precisa agora ter um novo foco em sua vida. Agora é o reino de Deus. E aí nós falamos de prioridades, né? Priorizar é colocar as coisas certas em ordem. Fazer primeiro as primeiras coisas. E nós, como cristãos, devemos ter algumas prioridades em nossas vidas. E duas delas que eu destaco são as mais importantes. Aliás, foi essa a resposta que perguntaram a Jesus: qual é o grande mandamento? E Jesus respondeu: ame ao Senhor teu Deus de todo o coração e ame ao próximo como a ti mesmo. Quando nós colocamos Deus como nossa prioridade, estamos colocando Deus no lugar certo. Deus no lugar mais elevado de nossas vidas. E justamente por colocarmos Deus como prioridade, Ele nos abençoa, e aí em nada nós sentimos falta. Colocar Deus em primeiro lugar é a melhor escolha que podemos tomar, meus irmãos. E aí nós vivemos num ponto assim conflitivo. Nós estamos aqui neste mundo, mas nós não somos aqui deste mundo. Nós temos que viver assim, nesse olhar circunstancial aqui, e ao mesmo tempo conclamados a olhar para as coisas celestiais, as coisas que estão de cima. Colocar nossos pensamentos e interesses nas coisas que estão de cima e não nas que estão nessa terra. E aí é o grande desafio, e é que esse universo, essa jornada que vamos começar hoje, esse grande desafio de compreender como colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Todos estão ligados? Amém? Vamos dar prosseguimento? Beleza, muito bem. A primeira coisa que eu quero destacar para os irmãos está lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 5, quero que vocês abram. Buscar as coisas de Deus por meio da santidade. Por meio da santidade. Colossenses 3, 5. Abram sua Bíblia, está escrito: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês.
a imoralidade sexual, a impureza, paixões, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Meus irmãos, Deus é santo. Tem gente que pensa que santidade é uma coisa que está ultrapassada. Hoje já não se fala mais em santidade. Não se ensina, não se prega mais sobre o assunto. Para muitos, isso já virou assunto retrógrado. E Paulo é enfático em dizer esse dever do cristão, que é buscar uma vida digna. Ora, se Deus não se agrada dessas coisas, logicamente que Ele não vai querer ver seus filhos praticando tais atos, né? Que são contrários à sua natureza e à sua santidade. Deus é santo e exige que nós sejamos santos. Por isso, buscar as coisas de Deus exige santidade. Nossa vida em Cristo deve estar escondida nele, né? A santidade, ela sempre será atual e necessária. Quando eu me escondo em Cristo, eu estou protegido e seguro do pecado. O pecado não faz mais parte da minha vida, pelo menos habitualmente, né? Esta vida em Cristo é a grande motivação para o extermínio do pecado em nossa vida. Viver essa vida, nós estamos sujeitos, né? Essa luta constante. Mas nós já sabemos o resultado final. A vitória em Cristo. Nós vivemos nessa esperança, aguardando a manifestação final. Essa luta para honrarmos ao Senhor que nos salvou. Essas inclinações da natureza da carne, que o texto fala, que é a prostituição, a impureza, as paixões, a avareza, a ira, a cólera, esses pensamentos maus, tudo isso não mais cabe ao homem, ao Filho de Deus, que já optou em viver segundo o caráter de Deus. Se nós optamos em agradar a Deus, essas coisas não devem mais fazer parte da nossa vida. Por isso que nós devemos buscar as coisas do alto, exatamente buscando a santidade. Como filho de Deus, com o Espírito Santo atuando em nós, certamente nós deixaremos essas coisas de lado. Amém, meus irmãos? Muito bem. O segundo ponto importante destacar nesse texto, antes eu vou fazer aqui uma avaliação, né? Eu queria que os irmãos pensassem comigo como está a nossa vida pessoal. É importante a gente fazer essa avaliação. E aí os irmãos podem acompanhar comigo aqui no telão. 2 perguntas e você responda para você mesmo, sim, não, às vezes, né? Como está a santidade no seu falar? Sim ou não? Ou só de vez em quando? Como está? Eu vivo santidade em um ambiente onde há sinais de impureza? Eu vivo esse ambiente, eu saio desse ambiente. Como é que está a sua vida, meu irmão? Buscai as coisas de Deus na santidade. Amém? O outro ponto importante está lá em Colossenses capítulo 3 e versículo 13, que nos ajuda a buscar as coisas de Deus na prática do amor fraternal. Lá em Colossenses 3,13 nos ensina que devemos suportar uns aos outros e perdoar as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor vos perdoou. Meus irmãos, viver com o Senhor, caminhar com Cristo, significa obrigatoriamente caminhar com pessoas pelas quais Jesus também deu a sua vida. Jesus morreu não foi só por mim, não foi só por meus filhos, minhas esposas,
foi por cada um de nossos irmãos também. Então, a prática do amor fraternal é uma necessidade. Quem quer buscar a Deus, necessariamente precisa estar comprometido com o seu próximo. Esta busca constante do Senhor se evidencia numa vida horizontal, olhando para os lados, olhando para aqueles que estão ao nosso redor. Nós temos que ter pensamento e compromisso com nossos irmãos. Porque ninguém vive para si mesmo. A vida é extremamente relacional. O Evangelho é para ser vivido com intensidade de relacionamentos. E relembra aqui o grande mandamento de Jesus: amar a Deus, relação vertical, e amar ao próximo como a si mesmo, relação horizontal. Esse grande mandamento implica cultivar esses sentimentos que está revestido do amor, essa nova roupagem para quem se diz filho de Deus. Essa nova vestimenta tem um nome, né? Relacionamento na maneira de viver. Paulo disse que nós temos que ter um coração compassivo, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, tudo isso revestido pelo vínculo do amor, e aí nos leva à prática do perdão, e que eu posso aqui dizer é a maneira mais desafiadora de transbordar o amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Então, pensar em coisas de cima certamente passa pelo amor fraternal. Essa prática de amor fraternal deve ser uma constante na nossa vida. Esse amor genuíno, autêntico, inconfundível, só será possível se a palavra de Deus habitar em nós. A palavra de Deus deve ser lida, estudada, meditada e interiorizada, que vai promover a prática do amor. Então, buscar a Deus está necessariamente interligado em amar ao próximo. E falando nisso, vamos fazer aqui outra pequena avaliação para saber como é que está o nosso nível de interesse pelo próximo, de amor ao próximo, o nosso nível de relacionamento. Primeira pergunta, responda sim ou não. Tenho cultivado virtudes no tratamento com terceiros, com nossos irmãos, como a benignidade, a humildade, a mansidão, a longanimidade? Tenho praticado isso? Sim? Não? Ou só de vez em quando? Tenho sido paciente com os outros? Eita, aqui pegou muita gente. Eu tenho perdoado? Quem quer viver o alto, quem quer pensar, buscar as coisas do alto, necessariamente tem que passar pela prática do amor, o amor fraternal. Amém? Que lição maravilhosa. Vamos prosseguir. Nós estamos agora, o terceiro tópico é buscar as coisas de Deus na habitação abundante da palavra de Deus em nós. O que é que significa isso? Lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 16, diz assim: habite em vocês ricamente a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se mutuamente uns aos outros com toda sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em seu coração. A palavra de Deus deve habitar em nossos corações. Habitar é muito mais do que estar temporariamente em um lugar. Por exemplo, eu resolvo hoje fazer um piquenique. Aí eu vou lá na praça.
Eu estou habitando naquela praça? Não. Eu estou visitando temporariamente. Habitar é algo definitivo e definido. É assim que a palavra de Deus fala. Não em parte, mas completamente. Habite a palavra de vocês, a palavra de Deus em vocês. Então, essa maneira rica e abundante que a palavra de Deus deve estar em nós. A palavra não deve ser manipulada conforme os interesses ou conveniências. Não deve ser circunstancial. Deve ser definitiva e completa. Falar nisso, como é que está a sua atividade, a sua intimidade com a palavra de Deus? A palavra de Deus deve ser acolhida integralmente. A palavra de Deus é que deve a nossa maneira de ditar os relacionamentos. Sem a bendita palavra, fica impossível a prática da instrução mútua com sabedoria. Porque é a palavra de Deus que nos ensina. Quando a palavra de Deus habita em nós, nós temos compreensão, nós temos um ensino mútuo, nós temos a correção, e essas coisas passam a ser como música, como uma canção em nossa vida. Como é bom ouvir uma bela música, como é bom se deleitar com canções. Pois é, a palavra de Deus habitando em nossos corações é como se fosse música para nossos ouvidos, causando instruções para o crente, para o nosso viver diário. É por isso que às vezes eu fico pensando, como falta às vezes esse tom da palavra, a música da palavra, a composição da palavra produz em nossas vidas as obras que o Espírito Santo deseja produzir em nossos corações. Uma palavra viva e eficaz. Amém? Então, que a palavra de Deus esteja com nossos corações abundantemente. E aí, novamente, eu faço algumas perguntas para ver o nível de compromisso que nós temos com a palavra. Responda sim ou não sobre a sua vida devocional, sobre a palavra de Deus habitar abundantemente em nós. Você lê a Bíblia diariamente? Sim ou não? Você aproveita os feriados para ler mais a palavra de Deus? Você aproveita seus momentos de folga para ter mais intimidade com a palavra de Deus? Se devido a algum momento, algum imprevisto, você falha um dia na palavra de Deus, você recomeça o mais rápido possível? Essas perguntas vão dar a você o nível de compromisso e de habitação da palavra de Deus em vocês. Você quer buscar as coisas de cima? Busque a palavra de Deus. Amém? Tem mais coisa, vamos lá. Lá em Colossenses capítulo 4, versículo 2, buscar as coisas de Deus com compromisso e oração. Lá em Colossenses 4, 2 diz assim: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Meus irmãos, não há como pensar em buscar as coisas de Deus, as coisas de cima, sem a oração. Jesus foi nosso maior exemplo. E a oração sempre foi importante e necessária, sempre. E nós vivemos num tempo em que depender de Deus tem se tornado imperioso. A gente vê tanta confusão nesse mundo e a gente fica se afastando de Deus porque a gente quer. A gente tem deixado de lado, não tem priorizado buscar a Deus, como diz lá em Mateus capítulo 6. E nós sabemos que a oração é importante. O grande desafio não é saber mais
e mais sobre a oração. Não é saber que precisamos orar. O grande desafio é perseverar em oração. O que mais tem esmorecido em nós é orar. Então, como devemos orar? Paulo recomenda: dediquem-se à oração, sejam perseverantes na oração. Perseverar em oração é vencer as circunstâncias desanimadoras que querem nos tirar esse desejo de estar em comunhão com Deus. A oração precisa ser um estilo de vida, uma atitude de vida, sem que isso faça uma rotina morta, vazia, seca, oca, sem sentido, como fazem alguns. Perseverar na oração também envolve fervor, algo grandioso, porque a oração é um grande privilégio e uma oportunidade dada por Deus a nós, seres vis mortais. Nessa atitude de oração, meus irmãos, fazemos parte da busca do alto. E não podemos também nos esquecer da intercessão. Isto é, Paulo, ele sempre pediu aos colossenses que orasse por ele. Muitas vezes nós oramos por tudo, mas não oramos para que Deus nos dê a oportunidade de testemunhar, de ensinar a sua palavra. E aí precisamos de amigos de oração, amigos intencionais, que orem por nós e que nós oremos por eles, porque aí nós vamos fortalecer o discipulado. A oração é algo impressionante, né? E aí eu desafio os irmãos, se tiver alguém que queira dar o seu testemunho de oração, usa aqui o nosso canal, né? Dê o seu testemunho de oração, dê uma narrativa que você orou e Deus deu a vitória, para que você possa compartilhar conosco. E vamos aqui ao nosso questionário sobre como está a sua busca pelas coisas de Deus através da oração. Você tem sido perseverante? Sim ou não? Ou às vezes? Você intercede pelos outros? Sim ou não? Ou somente às vezes? Você tem amigos de oração, amigos intencionais, em que você marca um horário específico com ele de oração? Precisamos avançar nesses quesitos, meu irmão, porque buscar as coisas de Deus envolve oração e oração com nossos irmãos. Amém? E mais um ponto importante: buscar as coisas de Deus com sabedoria e bom senso. Lá em Colossenses, no capítulo 4 e versículo 5, diz assim: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Quando Paulo fala aqui, esses de fora, ele fala com os que não são da igreja, tá? Para isso aí ficar entendido. O mundo, meus irmãos, está precisando muito de pessoas sábias e de bom senso. Basta a gente olhar o cenário político, que a gente vê tanta confusão e falta de bom senso. Vivemos no mundo em função do avanço tecnológico, especialmente na área da comunicação. Olha, eu vou lhe contar, são muitas informações ao mesmo tempo, mas muito pouco falta de conhecimento e menor ainda de sabedoria. Ter conhecimento, saber as coisas dos assuntos, das notícias, não significa que você tem mais ou menos sabedoria. A ideia que se tem é que a pluralidade monstruosa de informações veio derrubar a sabedoria. Aí alguns pensam, por ter informação, tem sabedoria. E aí onde entra o ledo do engano. Sabedoria, meus irmãos, requer reflexão, ponderação. A sabedoria é dada a Deus àqueles que o pedem e colocam em prática a meditação das diretivas que tem na Bíblia, já reveladas pelo Senhor. Por isso que eu falei antes aqui, ó,
leitura da Bíblia e oração. Sabedoria envolve saber ouvir, saber falar, entender as oportunidades e as circunstâncias que estão ocorrendo a cada momento. Sabedoria agrega as pessoas. Sabedoria promove relacionamentos. Sabedoria seleciona e prepara novos líderes. Sabedoria e bom senso conquistam pessoas para o bem comum. Nesse caso aqui, Paulo ele cita muitos exemplos de colaboradores. Eu vou aqui destacar alguns, né? Ele fala assim: Tíquico, fiel ministro e servo do Senhor. Onésimo, fiel e amado irmão. Aristarco foi companheiro de prisão. Marcos se tornou bastante útil em seu ministério. Justus, meu cooperador, diz o apóstolo. Epáfras, servo zeloso pelos crentes. Lucas, o médico amado que acompanhava Paulo em suas viagens. Ninfas, que tinha uma igreja em sua casa. Arquipo recomendou para o ministério que ele tinha recebido. Veja que Paulo tinha uma sabedoria incrível. Sabedoria não porque ele tinha somente estudado. Paulo tinha informação, tinha conhecimento, mas Paulo tinha sabedoria e usava do bom senso. E por isso é que ele agregava às pessoas relacionamentos. Eu quero aqui, irmãos, finalizar que a vida nos apresenta tantas coisas que agregam, que nós buscamos que agregam valor para o nosso viver. Algumas dessas coisas são necessárias e fazem parte do nosso projeto de vida. Mas nós não podemos esquecer tempo algum que para desenvolver qualquer dessas coisas é prioritário viver a serviço de Deus, buscar as coisas que são de Deus. Eu quero que irmãos pensem aí como buscar as coisas de Deus. Eu vou colocar aqui uma música para que vocês cantem comigo, louvem comigo enquanto vocês pensam. Como buscar as coisas de Deus? E vamos ter já essas respostas.
essa avaliação agora sobre o exercício da sabedoria em sua vida. Tenho sabedoria para ouvir? Tenho sabedoria para falar? Tenho sabedoria para entender as oportunidades a cada momento, em cada situação? Uso a sabedoria para conquistar pessoas para a obra de Deus e para o bem comum? Veja que Deus nos colocou diante de situações para que a igreja cresça para o benefício das pessoas e não para o benefício próprio. E aí, nesse ponto, eu faço a pergunta e já quero aqui deixar 3 pontos, 3 respostas que você pode colocar em prática. Como buscar as coisas que são de Deus? Primeiro, cada dia escreva ou simplesmente medite, memorize, mentalize as coisas que você precisa priorizar. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Segundo, não esqueça que vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo. Nós somos cidadãos dos céus. Um dia o Senhor vai nos levar para lá. E terceiro, que os nossos pés estejam preparados, estejam andando aqui na terra, mas a nossa mente e o nosso coração nunca esqueçam de buscar as coisas do alto. Que Deus seja louvado. Eu quero aqui passar um desafio para casa. Assumir o compromisso de priorizar a busca constante de Deus. Faça isso em sua vida e você será grandemente abençoado. Ó Pai, nós te louvamos porque a tua palavra é rica, é viva e eficaz. Pedimos que o Senhor agora aplique em nossos corações a tua palavra e que produza frutos dignos de arrependimento na vida de cada um de nós. Nós te louvamos em nome de Jesus. E eu quero aqui finalizar deixando meus parabéns a todos os pais da nossa igreja. Que o Senhor abençoe cada um ricamente com suas famílias, seus filhos, e que o Senhor use os homens de Deus para serem sacerdotes de suas famílias. Amém? E que Deus seja louvado e até o próximo encontro. E eu também quero aqui deixar meus parabéns, né? Hoje está aniversariando a irmã Lúcia Nascimento. Irmã, que Deus lhe abençoe e lhe faça prosperar grandemente, dê muita saúde, muitos anos de vida. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém?